Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nosso recado é para os responsáveis, para os papais, para as mamães. Muitas vezes nós fazemos advertências desnecessárias para os nossos filhos, como por exemplo, para a criança não chorar, para a criança não fazer barulho, para a criança não ter medo, para a criança não errar. Então, é preciso que nós entendamos que essas advertências, elas são desnecessárias e muitas vezes elas impedem que nossas crianças se desenvolvam de forma autônoma e que elas tenham mais sabedoria para lidar com as frustrações do seu dia a dia. Então, a primeira coisa que nós não devemos proibir que nossos filhos façam é barulho. Barulho é algo que faz parte do mundo da criança. Ela gosta de se expressar e ela muitas vezes vai usar o som como forma de expressão, de gritar, de falar alto, de gritar ao colega, de cantar alto. O que nós precisamos é explicar para essa criança que em alguns momentos, em alguns ambientes, é preciso que ela respeite o bem-estar também de outras pessoas, mas não impedir o seu filho de se expressar, de se manifestar através do som. Então, não é proibir, é explicar em que momento aquilo pode ser feito ou não. Por exemplo, dentro de um hospital, nós precisamos explicar para essa criança que ela não pode gritar, que ela não pode cantar alto, que ela não pode chamar por outras pessoas num tom muito alto, mas que quando ela está no parquinho, quando ela está na pracinha, que ela pode fazer isso. Então, é importante explicar por que não pode, em que situação não pode e em que momento isso é permitido, mas jamais proibido. Outra questão é impedir que a nossa criança tenha medo. O medo é uma emoção natural, exposta por qualquer ser humano, e não seria diferente com a criança. Ela precisa, em situações, mostrar que ela tem medo, até mesmo como forma de proteção. Então, nesse momento, nós precisamos acolher essa criança, fazer com que ela se sinta segura, protegida, que ela tenha confiança naquele adulto que está em sua companhia e fazer com que ela entenda por que aquela emoção está acontecendo, o que fez com que ela sentisse aquele sentimento de medo, aquela emoção. E aí você automaticamente vai explicando o motivo, por que aconteceu, é normal, por que ela sentiu daquela forma, o que pode ser feito, o que não pode ser, mas que você, quanto pai, mãe, responsável, você está ali para protegê-la, para acolhê-la. É importante também que você não impeça a sua criança de chorar. O choro também é uma forma de expressão da criança e de qualquer outra pessoa. Então, nesse momento, é importante que você tenha empatia com essa criança, que você acolha esse choro e que você entenda por que ela está se expressando daquela forma. Por que ela está demonstrando que algo não está bom, que ela não está feliz, que ela não está satisfeita, que de repente está trazendo sofrimento, dor. Nós não podemos impedir que os nossos filhos demonstrem determinadas emoções. Nós precisamos acolher, entender e explicar, mas jamais impedir que determinadas emoções sejam apresentadas e vivenciadas por nossas crianças. Outra questão que nós não podemos
negar o direito aos nossos filhos de vivenciar são os erros. Os erros, eles permitem que nós tenhamos oportunidades de novos aprendizados. Nós temos oportunidades de corrigir aquilo que de repente não foi bom, não foi legal, que trouxe algum malefício para nós ou para o outro. Então, é importante que a criança se depare com os erros e que você, quanto pai ou responsável, que você explique para essa criança que é algo natural, algo normal e que vai possibilitar a ela outros aprendizados, outras oportunidades. Então, é importante que você encoraje a sua criança a vivenciar novas tentativas, novas experiências, que aprenda a lidar com os desafios, com as frustrações, sempre explicando que são acontecimentos que não é exclusivo dela, mas de todas as pessoas. Você pode se colocar como exemplo, dando alguma informação que você acha necessário e conveniente para essa criança em relação a experiências que você também tenha vivenciado com medo, com o choro, com os erros. Então, é sempre importante nós apresentarmos situações práticas, vivenciadas, para que essa criança possa entender. Que nós possamos também fazer algumas analogias para que essa criança entenda realmente o que está acontecendo com ela e não se sinta frustrada e que não se sinta vulnerável diante daquela situação. O importante é que em todas as situações, em todos os momentos, você acolha essa criança, você se coloca presente, que você está ali ao lado dela, independente do que ela esteja sentindo, se forem emoções boas, prazerosas ou aquelas que de repente não são muito agradáveis. Mas acolha sempre a sua criança, não impedindo que ela vivencie cada uma dessas emoções. Um abraço carinhoso, boas reflexões e que você possa sempre fazer caminhar junto do seu filho o amor e a conscientização. Só assim nós vamos colaborar de forma muito positiva para o desenvolvimento e o crescimento das nossas crianças. Um abraço.